Foi assim que tudo começou. Diante de 200 pessoas impecavelmente alinhadas, uma mulher de avental foi chamada ao palco, sem aviso, só para virar alvo de vergonha coletiva. Ninguém naquela noite poderia imaginar o que aconteceria quando ela abriu a boca, nem mesmo o homem que tentou destruí-la diante de todos. Sobe aqui, Marina, agora! As risadas se espalham pelo salão. Marina hesita, o olhar procurando saída entre tantos rostos bem vestidos. Qual o problema, Ricardo? Pergunta um convidado com voz carregada de falsa inocência. Ela caminha até o palco, passos pesados. O executivo sorri largo, microfone em punho, pronto para o espetáculo de humilhação. Nosso jantar foi perfeito, anuncia ele com tom teatral. Mas será que a nossa cozinheira consegue entreter a plateia tanto quanto encanta a cozinha? Silêncio tenso. Alguém cochicha, maldoso. Vamos, Marina, faz alguma coisa, mostra seu talento. Um garçom segura uma bandeja mais firme. Uma mulher disfarça o riso com um gole de espumante. Quem sabe ela não dança um forró, sugere outra voz. Marina para diante de Ricardo. Ele estende o microfone. Uma salva de palmas para nossa artista da noite. Aplausos irônicos, alguns sinceros, muitos apenas para não ficar de fora da diversão dos chefes. O sorriso dela é curto, um anteparo inútil. O suor escorre, mas ela não recua. Por favor, Marina, não nos faça perder tempo, pressiona Ricardo. Os olhos de Marina encontram por um instante o piano no canto do palco. Uma nota aguda ecoa em sua memória, trazendo outro tempo. Ricardo encurta o espaço entre os dois. Voz baixa só para ela. Você não vai me envergonhar, vai? A camada de sorriso se esvai. Marina aperta os dedos ao redor do microfone. Sente o peso da atenção, o escárnio pingando de cada olhar. Ricardo ergue a voz para a plateia. Então, o que acha, Marina? Um show pra gente? Ou prefere voltar para a cozinha com a cabeça baixa? Ela inspira breve, o peito apertado. As luzes parecem mais fortes, cada risada mais ácida. Pode cantar, Marina? O salão inteiro para. Um dos garçons larga uma taça. O pianista ergue as sobrancelhas, curioso. Ricardo, impaciente, aponta para as portas. Vai, Marina. Se não cantar agora, talvez nem volte para a cozinha amanhã. Ela treme. Como alguém encontra forças para responder quando tudo conspira para te esmagar em público. O dedo de Marina aperta o microfone. Do outro lado, um pianista toca suavemente, quase imperceptível, testando o instrumento. O som agudo de uma nota invade seus ouvidos, cortante como lembrança. Um cheiro de verniz, abafado pelo perfume caro das taças ao redor, traz outra memória. Uma sala de paredes claras, estantes repletas de partituras, filas de cadeiras vazias. Uma voz ecoa do passado, doce, orgulhosa. Marina, quando você canta, até o silêncio escuta. Aos 15 anos, Marina atravessava corredores do Conservatório Estadual, cantando árias em voz baixa. Os colegas, alguns bem mais velhos, paravam para ouvir escondidos. Certa tarde, o professor Augusto Leal, magro, cabelos já pintados pelo tempo, a chamou em frente à turma. Todos, silêncio, ouçam Marina. Ela cantou. O professor sorriu. Voz como a sua nasce uma vez por geração. No fundo da sala, Dona Laura, mãe de Marina, aplaudia com lágrimas. Veio o outono, e com ele o infortúnio. O pai de Marina caiu doente. Hospital, contas, a vida entrando pelos fundos da casa, o conservatório ficando cada vez mais distante. Certa noite, sozinha no quarto, escutava as vozes abafadas dos pais discutindo dinheiro. Laura entrou, sentou-se na beira da cama, abraçou a filha forte. Quando essa tempestade passar, você volta para a música. Mas a tempestade não passaria rápido. Na semana seguinte, Marina entregou o crachá do conservatório. O professor Augusto olhou sua aluna predileta e, sem coragem de insistir, apenas tirou um caderno do bolso. Se algum dia o mundo merecer ouvir você, não negue o presente, Marina. Os anos correram.
Marina, calada, aceitou o emprego de cozinheira em um restaurante qualquer. Depois, na empresa que agora faz da noite um palco cruel. O uniforme branco engolia sem dó qualquer traço daquela jovem promissora. Nadava entre panelas, pedidos apressados, clientes invisíveis. Guardava dentro de si uma pergunta amarga. Será que aquela voz um dia existiu mesmo? A risada agressiva de Ricardo arrebenta o fio da memória. Vamos, Marina, ou está esperando aplausos. As luzes a cegam. Cada gole de vinho servido soa como zombaria. Entre os convidados, uma jovem funcionária se encolhe, constrangida. O piano está logo ali, tão próximo quanto impossível. Marina engole seco, o frio da vergonha subindo pelas mãos. O pesadelo do passado volta ruído, cortado abruptamente pela humilhação, rasgando o presente. Um garçom derruba uma taça. Ricardo sorri, satisfeito com o jogo perverso que montou. Marina dirige um olhar sem lágrimas para o microfone. Ali, o som de um passado inteiro pede socorro e resposta. Ela fecha os olhos por um segundo, sente o coração disparar antes de voltar a encarar a tempestade diante dela. Dali em diante, nada mais seria como antes. A cozinha, logo abaixo do salão onde o evento brilhava, fervilhava de atividade e tensão. Dias antes daquele palco se tornar armadilha, Marina já sentia seu nome girando nos lábios de chefes e colegas. Sem saber, seu desejo de desaparecer do radar só alimentava o sadismo de quem mandava. Evitar a humilhação era tudo o que ela queria. Mas toda tentativa parecia apenas atiçar a sede dos sorrisos cruéis de Ricardo Vasconcelos. O relógio marcou 7 da manhã, quando Marina, de olhos inchados, reuniu coragem. Entrou na sala fria do supervisor, um homem ocupadíssimo, indiferente à aflição dos funcionários. Doutor, eu preciso pedir demissão. Não consigo mais trabalhar no evento de amanhã, disse ela, voz quase inaudível. Ele levantou sem olhar nos olhos dela. Impossível, Marina. Todas as reservas, tudo depende do seu cardápio. Ela balbuciou. Mas existe outra cozinheira. Ele riu sem humor. Nossa excelência é você. Marina saiu, mãos trêmulas, engolindo cada desejo de sumir por semanas. Na cozinha, os assistentes cochichavam, reproduziam piadas que vinham de cima. Ela tentou ignorar, mergulhou nos preparos mecânicos, mas a tensão nunca deixava seus ombros. Ao final da tarde, empilhou panelas, lavou louças mais devagar do que nunca, como se os minutos pudessem virar muralha contra o que estava prestes a acontecer. No vestiário, sentou-se perto dos armários de aço. Olhou o próprio reflexo num vidro manchado de vapor. Passou a mão nos cabelos, prendeu-os. O uniforme branco já não parecia roupa, mas uma confissão. Eu aceitei ser invisível. Na manhã do evento, Marina acordou antes do sol, preparando bolos, saladas e molhos requintados. Cada prato representava um esforço solitário, uma tentativa de ser útil sem ser vista. Entre os vapores, quase acreditou que seria só mais uma noite longa e cansativa, até que Ricardo apareceu na cozinha. Vai estar impecável hoje? Espero que sim. Quando ela assentiu, ele continuou. Quero você no salão depois. Gente elegante precisa ver quem faz a diferença. Marina sentiu um pânico novo. Mas não precisa mostrar ninguém. Os melhores devem aparecer, cortou ele. A plateia gosta de ver quem está por trás. Confie em mim. No salão, Ricardo não escondia sua fama. Já humilhara outros funcionários só pela graça do momento. Uma vez, fez um garçom recitar poesia diante de todos. O jovem gaguejou, deixou cair um copo, virou meme interno. Outra vez, pediu à chefe de limpeza que demonstrasse grandeza interior, contando segredos pessoais diante dos executivos. Silvia Mendes, a CEO, tentava ignorar as crueldades, mas parte dos convidados se divertia com aquela caçada pelo elo fraco. Marina soube, pelos corredores, que seria a próxima. As piadas, sussurradas e diretas. Será que a cozinheira sabe mais alguma coisa além de sal? Quero só ver o show da artista. E ainda,
Aposto que Ricardo vai aprontar. À tarde do evento, Marina recebeu um convite especial. Um envelope deixado sobre a bancada. Dentro apenas uma frase: "Prepare-se para ser notada, Marina." O pânico se materializou. Ela abriu a porta dos fundos, cogitou fugir, mas voltou, sem saber por quê. O evento era impossível de evitar. No instante antes do chamado, Marina ficou apenas respirando atrás de uma cortina grossa que separava o salão da cozinha. O som dos talheres, dos risos finos, das conversas ecoava como tortura. Ela pensou, correr ou enfrentar? Mas a responsabilidade pelo menu, o medo de perder o emprego, o pai dependente, o peso de tudo tornou seu corpo imóvel. Quando foi chamada ao palco, Marina quis negar, dizer não com toda a força, mas só andou, como se as pernas obedecessem a alguém que não era ela mesma. Em casa, na noite anterior, Marina tentou encontrar respostas. Sentada na ponta da cama, agarrou o cobertor, sentiu falta do cheiro de lavanda que a mãe colocava nos lençóis. Pensou em ligar para a mãe, pedir conselhos, mas a voz materna não estava mais ali. "Será que mereço isso?" sussurrou no escuro. O pai tossiu no quarto ao lado. De repente, Marina lembrou das palavras de Augusto Leal, o professor. "A voz é escudo e espada. Nunca deixe o mundo fazer silêncio dentro de você." Ela sentiu vontade de gritar, quebrar tudo, mas só chorou silenciosa, um lamento espremido na palma da mão. O medo do ridículo crescia mais do que o medo de perder o emprego. Talvez nunca fui boa o suficiente. A dúvida repassava cada fracasso, cada renúncia. E se saísse correndo e nunca mais voltasse? E se a plateia fizesse dela uma piada, como tantos outros antes? A memória da mãe reapareceu. Nunca deixe ninguém apagar sua luz. Marina enxugou as lágrimas, vestiu o uniforme e prometeu a si: só mais um dia, só sobreviva. Não iria confrontar, não iria responder. Seria invisível por escolha. Entrou no evento com passos curtos, esperando encontrar só indiferença, jamais imaginando que a noite mudaria tudo. Mas o evento impiedoso começou ainda pior do que ela sonhava. A cada microvirada, a demissão negada, o convite ardiloso, a vergonha pública iminente, Marina estava mais longe do que queria, mas isto era apenas o começo de uma travessia dolorosa e tão profunda quanto um corte. Cada minuto parecia afundá-la mais fundo. Passinhos para escapar eram freados, tentativas de se defender viravam munição contra ela. Naquele palco, sob a luz esmagadora dos holofotes, Marina percebeu, enfim, não existia saída fácil. A humilhação planejada por Ricardo era só máscara para um sistema inteiro que fazia todos se sentirem um pouco mais pequenos. A diferença era que, naquela noite, ela seria o alvo. O desejo de fuga virou, finalmente, o desejo de resistir. Mas o preço, ela logo aprenderia, seria maior do que esperava. "Suba agora, Marina." O comando de Ricardo não tinha espaço para recusa. O salão, até então barulhento, se calou em expectativa. Marina, com as mãos frias, obedeceu. Não havia ninguém para defendê-la. Os garçons se encolheram junto às paredes, os convidados miravam a cena como se assistissem a um espetáculo esperado, quase comemorado. "Nossa chefe suprema!" anunciou Ricardo, projetando a voz para todas as mesas. "Alguém aqui já viu um talento tão versátil?" Uma explosão de risos abafada, mas dolorosa. Marina parou ao lado dele, cada palavra do executivo pesando, gota após gota, sobre sua dignidade. "Quem sabe você tem um dom escondido, não?" disse, se inclinando como apresentador de programa barato. "Mostra alguma coisa pra gente." Marina sorriu brevemente, um sorriso apertado, nada genuíno. Era o gesto automático de quem já sabe o que virá. Uma mulher, Letícia, supervisora do administrativo, levantou a taça e gritou: "Isso! Canta ou dança, Marina!" As mesas começaram a se agitar. "Faz alguma coisa engraçada. Dá uma palhinha, vai!"
Mostra que, além de temperar, sabe divertir. Marina, ainda calada, olhou ao redor. O pianista, ali do lado, observava em silêncio, as mãos vacilando nas teclas. Tá esperando o quê? Insistiu Ricardo. Quer que eu escolha por você? Ela respirou fundo. Eu prefiro ficar com meu trabalho mesmo. A resposta ecoou tímida. Não, não, não. Aqui todos têm espírito de equipe. Mostra pra gente. Ricardo se virou para a plateia teatral. E vocês, querem ver a Marina mostrando seu dom? Queremos! O grito em coro entre risos forçou risadas até dos mais tímidos na sala. O ambiente foi tomado por uma corrente venenosa de cumplicidade. Cada riso, cada olhada enviesada, cada celular sendo erguido discretamente para filmar, tudo pesava sobre ela. Ricardo se afastou um passo, deixou a plateia votar. Quem acha que ela deve cantar, levanta a mão. Braços erguidos, celulares prontos. Quem prefere dança? Menos mãos, mais risos. Por favor, Marina, escolha. Era falso, não havia escolha. Ela tentou resistir. Mas as vozes não deixaram. Vai, Marina, solta essa voz feia aí, gritou um gerente. Outro já rindo muito. Ganha um bônus se dançar. O supervisor da limpeza, que antes chorara com as piadas de Ricardo, baixou os olhos para o chão. Ricardo percebeu e usou a plateia contra ela. Gente, quem aqui nunca foi tímido, né? Vocês acham que ela não aguenta a pressão, é isso? Era um jogo antigo, expor para depois bater. Marina, suando, olhou na direção das portas de saída, mas sentiu-se presa. Todo o evento era um campo minado. Letícia, em vez de compaixão, riu alto. Não faz charme, Marina. Quem cozinha para tanto executivo dá conta de qualquer prato e de qualquer show. Mais palmas. Agora o clima era de aposta. Ricardo, triunfante, se aproximou com um gesto falso de apoio. Viu como todos gostam de você? Não faz desfeita. Marina engoliu seco, piscou para conter o choro. Um dos garçons, que conhecia sua rotina silenciosa, tentava se esconder atrás de uma cortina, incapaz de intervir. Até a CEO, Silvia Mendes, partilhava do constrangimento, mas nada fez. Apenas desviou o olhar para o próprio celular, sua postura de comando agora pequena diante do riso dos pares. Ricardo, satisfeito, decidiu ir além. Eu tive uma ideia. Que tal cada um sugerir um talento para Marina mostrar? Imediatamente 4 executivos se ofereceram. Imite o Ricardo. Faça a cara de chefe francesa. Sobe na mesa e canta pagode. Diz um poema de improviso. A onda de humilhação virou enxurrada. Não havia pausa, só mais frases, mais desafios, mais ironias. O auditório, cúmplice, cruel, risonho, já nem era mais plateia, mas parte ativa na humilhação. Até alguns funcionários, pelo medo de desagradar chefes, entraram na brincadeira. Depois canta comigo, Marina. Capricha na rosca. Ali estava o círculo completo de humilhação. Sua resistência era gasolina no motor da zombaria coletiva. Marina ficou imóvel, peito apertado. Ricardo concluiu. Então, Marina, o palco é seu. O silêncio que se seguiu só destacou ainda mais a solidão. Ela, pela primeira vez, olhou diretamente para Ricardo. Talvez eu possa cantar. Falou muito baixo. Por um instante, só por um, o escárnio deu lugar à surpresa. Ricardo respondeu. Ah, sim, que maravilha, mas já deixo claro, se for ruim você está demitida, na frente de todos. A plateia prendeu o fôlego, era a armadilha, e agora ela estava dentro dela. O pianista, Augusto, pigarreou. Marina se virou para ele. Posso pedir uma música? O mestre assentiu, surpreso. Nessun dorma, ela sussurrou. O salão riu. Ópera, sério? Só serviu para atiçar ainda mais o deboche. Ricardo não perdeu a chance. Alguém imagina ela alcançando uma nota de verdade. Nem com muita reza, respondeu Letícia já sem filtro. Marina, então, ficou imóvel com o microfone na mão. A humilhação já beirava o insuportável.
Ricardo, já satisfeito, lançou sua última cartada, voz baixa, fria, apenas para ela. Você nasceu para isso, sabia? Para ser invisível e obedecer. Só ela ouviu, mas sentiu o chão sumir. Augusto, sentindo a tensão, dedilhou algumas notas para distraí-la. A plateia, meio rindo, meio constrangida, esperava mais. Ela segurou o microfone com força. O olhar da jovem funcionária, Júlia, ao fundo, alarmado, encontrava o dela, silenciosa solidariedade perdida na multidão. Ricardo, satisfeito, completou. Aposta quanto que ela desafina na primeira nota. As gargalhadas vieram em massa. Marina baixou a cabeça, o peso de cada olhar a esmagando. Aproximando o microfone dos lábios, hesitou, mas falou. Eu canto sim. Aí sim! Todos atentos! Gritou Ricardo, batendo palmas de forma teatral, braços erguidos, arrastando seguidores. Ela fechou os olhos por um segundo, o barulho das piadas e apostas querendo formar muralha entre ela e o resto do mundo. Ninguém dorme, começou a cantar, mas a voz foi rapidamente abafada pelas palmas sarcásticas. Mais alto, Marina, senão ninguém escuta. A CEO de novo não interferiu. Funcionários se cutucaram entre ironia e pena. Ricardo. Espera aí, Marina. Não era melhor pegar um samba? Risos. Ela, de olhos abertos, exposta, não tinha mais onde se esconder. Um último ataque da plateia. Se cantar igual cozinha arroz queimado, hein? Uma última palavra de Letícia. Tadinha. Alguém grava que isso vai bombar no grupo. Marina não respondeu. Simplesmente parou, o microfone tremeu. Todos observavam. Alguns aguardando desastre, outros torcendo para que pelo menos não passasse vergonha maior. Ricardo. Canta logo, Marina, ou não trabalha mais aqui. O peso caía em ondas novas. Ela não chorava, mas por dentro era como se as lágrimas descessem queimando pedra. Naquele instante, mais uma risada, mais uma espera, mais um silêncio. Ela estava sozinha, derrotada, microfone na mão, a um passo de desabar. Então, vai cantar ou correr? O eco da pergunta de Ricardo pairou no ar, marcando o ápice. A protagonista privada de resposta, a plateia abertamente dividida entre riso e constrangimento, e ninguém ousando defender. Com seu último fio de orgulho, ela ergueu o olhar e enxergou só indiferença. O salão ficou imóvel, apenas os sons abafados de respiração pesada, alguns murmurando ainda, vai, vai, mas já com menos força, o espetáculo beirando o desconforto geral. A humilhação máxima já havia servido para Ricardo. Ele a queria pequena, irrelevante, silenciada diante de todos. E, enfim, com voz engolida pela noite, Marina desistiu de rebater. Apenas ficou por um segundo eterno, uma mulher sozinha diante do público, esmagada pela provocação. No palco, diante de todos, ela não tinha mais defesa. Apenas a dúvida se aquilo acabaria ou se a plateia conseguiria, algum dia, sentir vergonha do que acabara de aplaudir. No instante em que a última gargalhada ecoou pelo salão, Marina sentiu seu corpo se esvaziar. O microfone escorregou 1 centímetro entre seus dedos suados. Ela olhou para a plateia. A maioria dos rostos evitava seu olhar. Outros a encaravam com uma curiosidade mórbida, como se esperassem ver alguém desabar ali, pronto para alimentar conversas futuras. O executivo que a humilhara se afastou do microfone e fez sinal para que ela desse logo o show. O chão parecia derreter sob seus pés. Ela pensava em correr, abrir mão de tudo, sair daquele lugar para sempre, deixar o tabuleiro do algoz com a vitória dele. Engoliu seco, sentiu um gosto de metal na boca. O pânico foi maior do que a vergonha. A humilhação havia rompido todas as barreiras. O que estava em jogo não era apenas o emprego, mas sua última gota de dignidade. No fundo do salão, Marina avistou a jovem Júlia, funcionária recém-chegada, olhando direto para ela, olhos grandes, admirados e assustados. Naquele breve encontro de olhares, Marina enxergou sua versão de anos atrás.
Uma menina sonhadora, esperando que alguém enfrentasse a brutalidade e abrisse caminho. O tempo parou, congelando o instante em que todo o resto poderia desaparecer, exceto esse pedido silencioso por coragem. Marina respirou fundo. O ar entrou pesado, mas pareceu reacender algo antigo. De repente, a mão dela encontrou no bolso do avental um papel dobrado. O cartão amassado do professor Augusto Leal, que ela guardava há anos como quem segura um amuleto contra a desistência. Sentiu o relevo da assinatura velha, lida tantas vezes que quase sumira. Na dor mais funda, um resquício de orgulho veio à tona. Ela não sobrevivera a tudo, não escolhera o silêncio, para afinal deixar que a tornassem piada. Uma lembrança atravessou a cabeça. A mãe, despedindo-se antes de um dos recitais, dizendo baixinho: "Se um dia for o último palco, cante como se fosse o primeiro." "Eu vou cantar, sim." A voz dela saiu sólida, surpreendendo até a si mesma. Ricardo sorriu com escárnio, fez um gesto para que começasse, já despachando a cena, certo do fiasco. "Mas eu escolho a música." Ele ergueu as sobrancelhas, braços cruzados. "Tanto faz, meu bem." Marina virou-se para o maestro Augusto, que até então apenas observara o massacre silenciosamente. Ela murmurou para ele: "O senhor conhece Nessun Dorma?" Os olhos dele brilharam numa mistura de susto e respeito. "Sei de cor", respondeu baixo. "Então, por favor, maestro." Ao ouvir maestro, a sala reparou nele de verdade pela primeira vez. Um senhor discreto, velho demais para rivalizar com os executivos no jogo do poder, mas que naquele instante carregava a solenidade de todas as arenas. Augusto puxou o banco ao piano. O barulho do banco girando ecoou pelo salão. Um crítico de ópera, Ernesto Tavares, presente ao evento e antes indiferente, virou-se em atenção. A plateia parecia não entender nada. Alguns riram ainda mais. Outros ficaram curiosos, mas quase todos esperavam outro desastre. O primeiro acorde saiu do piano, limpo, quase tímido. Marina sentiu o mundo afunilar, como se nada mais existisse além daquele feixe de luz sobre ela e do peso da escolha. Não estava ali só por si. Cada palavra, cada nota, era agora um grito por todas as cozinheiras e funcionários invisíveis que preferiam desaparecer a sofrer novamente. Enquanto o piano desenhava o caminho, ela já sabia, não importava o resultado. Só o gesto de agir, de não se dar por vencida, já ameaçava derrubar mais barreiras do que anos de silêncio. Os dedos tremeram, mas o olhar estava sereno. Ela encontrou a jovem Júlia mais uma vez. Em seu rosto, Marina viu esperança e se permitiu absorvê-la, devolvendo em troca um aceno quase imperceptível. Ricardo forçou um pigarro, tentando apressar tudo. "Vamos logo, Marina, o espetáculo precisa continuar." Marina, porém, já não ouvia mais. Enxergava a mãe a empurrá-la de leve, o pai a soltar um daqueles sorrisos tortos, o conservatório antigo cheiro de cera e madeira. E cada passo vergonhoso imposto pelo executivo agora se transformava num degrau para recuperar, nota por nota, a dignidade roubada. Ela inspirou fundo, aguardou a progressão final dos acordes e preparou-se. Não mais para obedecer ao comando de um carrasco disfarçado de gestor, mas para cantar como se diante do mundo ninguém mais pudesse silenciar quem se recusa a se apagar. O primeiro acorde de piano que tomou o salão não era qualquer som, era uma sentença. Augusto deslizou as mãos pelas teclas, desenhando no ar o início solene de Nessun Dorma, uma área que faz parar até as respirações dos mais distraídos. Não importava se alguém ali reconhecia Puccini. A melodia era tão grandiosa e desafiadora que imediatamente imprimiu silêncio na multidão, como se todos pressentissem que estavam diante de algo fora do comum. Ricardo, rindo baixo para os executivos ao lado, ainda não percebia que a cena começava a escapar de seu controle. Para ele, o espetáculo era apenas mais um capricho, um teatro para reforçar seu poder.
Ele sequer sabia que escolhera a área mais conhecida e ao mesmo tempo mais difícil da ópera mundial. Marina sentiu o peso do primeiro compasso atravessar seu peito. Não era só lembrança, era ferida aberta. Entre o burburinho malicioso na plateia, algumas vozes cochicharam. Nessun dorma. Não é coisa de tenor. Ela vai se perder nisso aí, certeza. Que exagero! Debochou Letícia, rolando os olhos para o crítico de ópera, Ernesto Tavares. Augusto fitou Marina uma última vez, sereno. Respire com a música, murmurou. O olhar dele era ponte, não muleta. Um caminho aberto para que ressurgisse, nem que por um instante. O silêncio se adensou quando a voz de Marina cortou o ar. Nessun dorma, nessun dorma. As primeiras notas, inseguras e delicadas, soaram quase frágeis, mas a afinação inquestionável. Ninguém riu, pelo menos não ainda. Até Ricardo ficou imóvel, esperando o desastre. Marina, com cada sílaba da área, sentia sua coragem nascer, guiada pelo movimento natural do piano e pela memória da mãe sussurrando: cante para ser ouvida, não para agradar. Os versos estavam vivos em sua boca. Tu pure, o principessa, nela tua freda stanza. A cada frase, a sala parecia afundar em espanto. O crítico, até então distraído, endireitou-se na cadeira, arregalando os olhos. Júlia, da primeira fila, começou a sorrir em silêncio, notando o que poucos ali poderiam reconhecer. Não era só uma canção, era uma mulher refazendo o caminho até si mesma. O timbre dela avançou, limpíssimo, carregado de emoção, alcançando nuances que poucos teriam a coragem de tentar em público. Os convidados, muitos deles mais habituados a ouvir ópera em fundo de sala de jantar, agora pareciam petrificados. Augusto, cada vez mais envolvido, conduzia a música também como um ato de resistência, não mais colaborador silencioso da festa, mas aliado na virada. Ricardo, tentando retomar o controle, fez menção de interromper, mas o crítico Ernesto Tavares se levantou discretamente, chamando atenção para Marina. Calaf, Turandot, Puccini, murmurou para a CEO, que agora observava cada detalhe. O constrangimento inicial transformava-se em respeito. O evento deixou de ser festa para se tornar espetáculo. O momento da primeira virada surgiu com o trecho. Alauba, Vinceró, 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 o Vinceró. Eu vencerei, explosão final da área. É lendário entre tenores, requer potência, alma, resistência. Só quem já sentiu-se derrotado e mesmo assim cantou é que entende o que aquele grito significa. Quando Marina arriscou a nota mais alta, cristalina, firme, sem vacilar, a plateia simplesmente parou. Uma taça parou no ar, alguém prendeu a respiração, outro deixou cair o guardanapo no colo. O crítico de ópera ficou boquiaberto. No palco, Ricardo não sorria mais. Via cada momento de sua armadilha virar palco para algo que não conseguia dominar. As piadas sumiram. Agora só restava a vulnerabilidade do silêncio coletivo. A canção terminou com a sala em completo abismo. 3 segundos de pausa até a vida recomeçar. Então, do fundo, alguém se levantou, devagar. Era Ernesto, o crítico. Uma voz dessas, falou alto para todos ouvirem. 7 anos atrás, no Conservatório Estadual, eu assisti à revelação de uma soprano promissora. O nome dela era Marina Soares. Ao ouvir isso, parte da elite da empresa trocou olhares surpresos. Ricardo tentou reagir com deboche. Tudo isso por um solo de cozinha? Mas a insegurança pesava. O jogo havia mudado e as regras agora eram outras. O maestro Augusto, com olhos marejados, levantou-se do piano e fez menção de reverência a Marina. Marina teve que sair do conservatório. Ajudou o pai, mas nunca deixou de ser artista. A voz dele, sóbria, firmava o testemunho de quem era invisível para quem achava dominar tudo. A CEO, Silvia Mendes, que até então ficara na sombra do constrangimento, tomou a palavra do fundo do salão. Aqui damos valor aos talentos,
não as posições na hierarquia. O medo de todos era perder o status, aprovando a humilhação. Mas agora o perigo era silenciar diante de alguém que já não podia mais ser apagada. Ricardo, sentindo o chão abrir, gaguejou. Bom, não vejo motivo para tanto drama. Mas sua voz era menor do que a de qualquer outro ali. A plateia, um pouco tímida de início, começou a aplaudir. Primeiro Júlia, depois o crítico, depois até funcionários antes acuados. O aplauso virou onda, ocupando cada espaço onde restara um grão de vergonha. O desconforto virou admiração aberta. Ricardo ainda tentou, com um último fio de arrogância, insinuar haver melhor uso para o tempo de todos. Foi quando a CEO, firme, respondeu: temos o dever de reconhecer grandeza quando ela aparece sob nossos próprios olhos. O músico Augusto, já emocionado, declarou alto: Marina, essa foi a melhor Nessun Dorma que ouvi fora das paredes do conservatório. Ernesto completou: você precisa cantar no palco maior, não atrás do fogão. Era a virada final daquela noite. O público, alguns ainda de espanto, se rendeu ao talento. O evento, antes um palco de humilhação, tornou-se cena de redenção. O silêncio foi substituído por uma ovação inesperada. Ninguém ousava tirar os olhos dela, nem filho do executivo, nem o mais jovem dos garçons. Ricardo ficou ao lado, atônito, perdido, exilado da própria cerimônia. Por um instante, pareceu pequeno demais para aquele palco, incapaz de compreender que sua tentativa de diminuir alguém só serviu para revelar uma gigante. Naquele fim de música, quando a respiração voltou ao salão e as palmas não cessavam, Marina olhou para Júlia e, num aceno quase invisível, entregou a primeira lição à possível nova estrela que também esperava sua chance. Ela sabia que, dali em diante, nunca mais teria medo se precisasse subir em qualquer palco. O corte estava fechado. A voz finalmente havia encontrado seu verdadeiro público. A velha promessa se cumprira. Ela vencera. No salão, ainda reverberando das palmas atônitas, uma nova tensão tomou forma, a do improviso forçado. Afinal, havia muito em jogo. Num breve intervalo entre o aplauso e o que viria, Marina e o maestro Augusto se entreolharam, trocando farpas silenciosas de determinação e medo. Ela soube naquele instante que, embora sua voz tivesse calado Ricardo diante da plateia, a batalha real estava só começando. Augusto enxugou discretamente a testa, os olhos cheios das emoções sufocadas de tantos anos assistindo talentos sumirem diante dos jogos de poder corporativo. Sentou-se novamente ao piano, sem tirar os olhos de Marina. Esse gesto era muito mais do que colaboração. Era aliança. Marina, ainda de microfone na mão, sentia o corpo flutuando entre o desejo de sair dali vitoriosa e um receio ainda mais fundo, o de que tudo pudesse ser tomado de volta em um golpe baixo. Ricardo, após a onda inicial de vergonha, se remobilizava. Caminhou ao lado da CEO Silvia, falando baixo, ruminando razões para desfazer o efeito do que acabara de acontecer. Na mente dele, a humilhação não tinha sido superada por talento. Para um orgulho tão narcisista, qualquer ameaça ao poder era uma afronta. Não podemos deixar essa mensagem prosperar, sussurrou ao ouvido de Silvia. A CEO, ainda atônita pela força da apresentação, não respondeu imediatamente, mas todos à volta perceberam a movimentação nervosa. Ricardo falava com diferentes convidados, gesticulava para os seguranças, buscava retomar o comando. Enquanto o salão discutia em murmúrios o que testemunhara, Marina foi abordada de surpresa pelo crítico Ernesto, que rapidamente entregou seu cartão. Se você topar, quero organizar uma audição especial para uma companhia de ópera. Ela agradeceu, contendo a explosão de emoções. A tensão aumentou quando Ricardo saiu do salão por alguns minutos. Augusto percebeu e advertiu Marina. Fique vigilante. Homens como ele não aceitam ser derrotados em público. Marina assentiu. Não estava mais disposta a se dobrar, mas não era ingênua.
Cada vitória trazia uma nova armadilha. Do lado de fora, Ricardo fez ligações discretas, tentando reunir informações e apoio para barrar qualquer celebração espontânea. Pensava em transformar o feito de Marina em violação de protocolo, questionar sua iniciativa não autorizada. Voltou para o salão com um advogado da empresa e um supervisor do RH. Era a velha dinâmica do ambiente corporativo, sufocar toda manifestação autêntica. Dentro do salão, os funcionários começaram a se alinhar ao lado de Marina, pelo menos nos olhares, murmurando entre si, trocando gestos de alívio ou orgulho contido depois de tanto tempo de silêncio. Até alguns convidados, antes distantes, se aproximavam com discretos elogios. Marina entendia e temia que essa onda poderia se voltar rapidamente se algo saísse do controle. Ricardo se preparou para falar ao microfone, mas Ernesto, o crítico convidado, antecipou-se. Antes de qualquer decisão, é fundamental que todos reconheçam o que viram. Uma apresentação de nível internacional. Esse movimento surpreendeu Ricardo, minando sua autoridade no próprio ambiente. O maestro Augusto, em voz baixa, sugeriu: Marina, esteja pronta. A próxima investida não virá da plateia, mas das cúpulas. Era a preparação final, não no sentido teatral, mas estratégico. Marina ensaiou mentalmente o que diria, independente do que tentassem. E Augusto planejava chamar testemunhas do conservatório caso colocassem seu passado em dúvida. Neste instante, Silvia, a CEO, pediu silêncio. Antes de qualquer discurso corporativo, quero deixar claro nosso compromisso com o respeito e o talento nesta empresa. O salão ficou tenso. Ricardo sentiu as chances se esvaíam, mas moveu suas peças. Pediu ajuda ao RH para levantar eventuais desvios de Marina como funcionária, na tentativa de reverter a situação publicamente. Enquanto isso, Marina e Augusto conversavam rapidamente atrás das cortinas. Se tentarem me calar, preciso do seu testemunho, ela murmurou. E você terá, garantiu o maestro, olhando-a nos olhos. Eles listaram pessoas para procurar, antigos professores, possíveis conhecidos influentes entre os convidados, até mesmo Júlia, a jovem funcionária, que poderia falar do clima opressivo criado por Ricardo. Era uma rede de apoio se formando, quase improvisada, contra uma máquina acostumada a esmagar vozes divergentes. A preparação incluía mais do que depoimentos. Marina pediu um momento para se recompor, indo até um pequeno camarim improvisado. Lá ligou para o pai, que ouviu sua voz embargada, mas firme. Não sei o que vão tentar, pai, mas hoje eu não vou recuar. Em seguida, mandou mensagem para 2 ex-colegas do conservatório, pedindo apoio para confirmarem sua história, caso alguém levantasse dúvidas durante o confronto. Enquanto isso, uma testemunha-chave, o maestro Augusto, foi chamado ao palco novamente pela CEO, sob o pretexto de entreter enquanto definiriam os próximos passos do evento. Mas Ricardo tentava, nos bastidores, atrasar ou mesmo cancelar sua fala, argumentando que a noite havia fugido do cronograma, manipulando até o tempo em nome do controle. Nos bastidores, Marina e suas pequenas alianças reuniram provas de sua competência e bom histórico profissional. Registros de elogios em avaliações da empresa, mensagens de agradecimento de colegas, um antigo folheto do recital onde brilhara como soprano solista. Cada pequeno documento, cada voz disposta a confirmar quem ela era e o que superara, seria um escudo diante do ataque final. No retorno ao salão, Augusto notou ao fundo um outro aliado improvável. O crítico Ernesto, já entusiasmado por encontrar um novo talento, trocou mensagens rápidas pela rede social com um diretor artístico do Teatro Municipal, multiplicando a importância da plateia, tornando qualquer decisão contra Marina potencialmente desastrosa para a imagem da empresa. Diante do novo jogo, Ricardo, já quase sem saída, tentava um último lance. Cochichou com o advogado,
Apontou inconsistências irrelevantes no contrato de Marina, sugeriu que ela poderia ter ferido protocolos internos ao se apresentar sem ordem direta. Era sua velha armadilha: transformar um símbolo de resistência coletiva em ato de insubordinação individual. A noite se transformou numa disputa, cada movimento calculado como num xadrez, cada testemunha articulada, cada documento de avaliação recuperado, cada gesto solidário cuidadosamente exibido ou guardado para o momento certo. Marina passou batom novo no camarim, olhou-se de frente no espelho e entendeu. A armadilha montada para envergonhá-la agora era a própria plataforma que permitiria sua maior virada. O sinal foi dado para todos retornarem ao salão. O confronto final não podia mais ser adiado. Marina, Augusto e Ernesto estavam prontos, cada um ancorado em suas redes e certezas recém-formadas. Ricardo, do outro lado, apoiado apenas pelo medo e pelo velho jogo de poder, preparava sua última cartada. As luzes voltaram ao palco. Marina respirou fundo, pronta para improvisar onde fosse preciso, preparada para a última vez que tentariam tirá-la do centro de tudo. Era agora ou nunca. Ricardo ajeitou a gravata, pausou no centro do palco e assumiu o microfone com uma imponência treinada, como se nada houvesse saído do roteiro. Nem parecia o homem que minutos antes haviam presenciado tremer diante de uma voz. Em vez de recuar, escolheu o caminho mais perigoso: negar, distorcer, zombar. "Vamos todos aplaudir a nossa estrela da noite", disse ele com ironia gelada. "Eu realmente admiro pessoas que, diante de uma oportunidade, resolvem abraçar seu talento." Um riso de canto de boca percorreu a plateia. Ricardo virou levemente o rosto, encontrando apoio nos olhares de seus pares mais próximos. "Aliás, quero destacar que minha intenção sempre foi valorizar os esforços de todos, em todos os setores. Tenho por hábito promover integração e descontração." Alguns executivos sussurraram, claro, hesitando entre a cumplicidade e o receio. "Vamos ser francos?" prosseguiu, agora suave, quase paternalista. "Em qualquer grande empresa, incentivamos talentos. Só não entendo por que esse simples momento foi tratado como grande feito." Ele esfregou as mãos com teatralidade. "Quantas vezes promovemos apresentações espontâneas, festas dinâmicas? Nosso DNA é buscar brilho em todo funcionário. Se algum colaborador se sentiu desconfortável, é lamentável, mas garanto que jamais foi essa minha intenção." A CEO, Silvia, manteve a expressão neutra. Ricardo tentou atraí-la para perto. "Silvia, acho que concorda. Uma empresa só cresce com união e leveza." Ela ergueu o queixo numa resposta silenciosa. Ricardo fez menção a desviar o foco. "No fim, o que tivemos hoje foi uma exibição informal, talvez fora de protocolo." E olhou para o advogado e o RH, mas sem qualquer dano à imagem de nossa empresa. Puxou o tom para o racional. "O que não se pode é transformar um momento lúdico em tribunal." O salão dividiu-se entre alguns poucos aplausos sem convicção e um silêncio cada vez mais carregado. Ricardo sorriu, convencido de que recuperara parte do comando. "Só espero que todos possamos seguir em frente, valorizando, claro, o esforço de nossa Marina, mas principalmente as regras e a harmonia dessa casa." Ele ergueu as mãos, preparando-se para retirar-se do palco, como quem encerra a discussão com autoridade absoluta. Mas a noite, enfim, não seria encerrada por ele. O crítico de ópera Ernesto Tavares levantou-se calmamente, impondo outra ordem ao acontecimento. "Perdão, Ricardo, mas acho que todos testemunharam algo mais raro do que um simples momento informal." Sua voz pausada logo conquistou a atenção de toda a sala. Ernesto encarou primeiro Marina, depois a plateia. Há 7 anos, assistia a jovem promissora do Conservatório Estadual brilhar como nunca. A voz de Marina Soares era conhecida nos corredores, nos recitais, nos concursos nacionais. Ela era, e ainda é, o tipo de talento que não se apaga.
O pianista Augusto, então, tomou a palavra com discrição e dignidade. Confirmo tudo. Fui professor de Marina. Vi sua dedicação, vi sua dor quando a família precisou, e ela, resignada, abandonou a música. As palavras vinham como golpes de verdade, costurando peça por peça a história até então invisível. Ricardo tentou manter o tom blasé. Muito bonito, mas não há nada aqui além de boas memórias. Nosso foco é o presente. Silenciosa, a CEO fez sinal para o RH e o advogado aguardarem. Ernesto prosseguiu, tirando de dentro da bolsa um folheto do Festival de Música com data e nome de Marina destacado. Ela ganhou medalha de ouro, foi elogiada por jurados internacionais. Posso citar nomes, mostrar registros em vídeo, contatos de outros professores. O crítico ergueu o cartão de jurado, exibindo para a plateia. Tudo documentado. A confirmação da autoridade de Ernesto balançou a segurança dos defensores de Ricardo. Augusto, o maestro, continuou. É importante dizer que Marina nunca se ausentou do trabalho. Suas avaliações, arquivadas no RH, atestam profissionalismo e respeito. Assinei a última avaliação trimestral. A chefe do RH, consultando rapidamente o celular, assentiu. Os registros confirmam. Não há advertências ou reclamações. Enquanto Ricardo buscava argumentos sobre protocolo interno, Marina, com voz serena, pediu para contar o resto. Deixei a música para ajudar minha família. Recebi tanto apoio de alguns aqui quanto desdém de outros. Hoje só quero poder trabalhar com dignidade, sem temer ser ridicularizada por fazer bem o que amo. Nesse momento, Júlia, a jovem funcionária, arriscou a voz. Ela sempre foi solidária comigo e com colegas. Eu vi tudo hoje. Não foi integração, foi abuso. Sua coragem inspirou outros funcionários. 2 deles confirmaram que Ricardo fazia do constrangimento uma rotina habitual. Houve outros casos, comentou um, baixando o olhar. A CEO pediu que todos presentes ouvissem tudo, grata por virem à frente. Por fim, Ernesto propôs. Que tal ouvirmos juntos a gravação oficial da apresentação de hoje? Ele conectou o áudio ao microfone. A área de Marina ecoou pelo salão mais uma vez. Não havia ajustes, não havia montagem, só a verdade de sua voz. Silvia, CEO, levantou-se. As provas são claras. Talento existe e precisa de respeito, mas é nossa obrigação impedir que a liderança se confunda com autoritarismo disfarçado. Dirigindo-se a Ricardo, concluiu: não permitiremos que este episódio seja distorcido para proteger vaidades. A cultura da empresa deve ser ética, não apenas produtiva. Os convidados, agora atentos e inquietos, entenderam. Aquela noite, o poder abertamente contestado não estaria mais no lado do algoz. Ricardo, agora sem palco nem plateia, somente espectadores críticos de sua própria defesa, sentia o peso das provas e dos depoimentos selarem a virada de toda a história. O silêncio invadiu o salão, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, ordenando atenção total. Após tantos minutos de embate, cada pessoa ali parecia repensar tudo que acabara de testemunhar. Entre os convidados, os executivos inquietos trocavam olhares constrangidos. Alguns bajuladores paravam de rir, outros finalmente abaixavam as câmeras dos celulares. Um gerente que antes rira alto, agora olhava para Marina com um respeito reticente, ajustando a gravata e tentando parecer neutro. Na primeira fila, Júlia, olhos brilhando, foi a primeira a aplaudir. Palmas hesitantes, mas genuínas, quebrando o gelo insuportável. O crítico Ernesto seguiu, fazendo eco com batidas lentas, como quem dá o tom para a virada. O maestro Augusto ergueu-se ao lado dela e saudou Marina com um gesto de reverência, legitimando a mudança de clima. Outros funcionários, outrora acuados ou zombeteiros por medo do sistema, se juntaram ao coro. Os aplausos ganharam corpo como uma onda, preenchendo o espaço antes dominado por risos venenosos.
A CEO, Silvia, manteve o olhar firme, mas agora mais aberto. Percebeu, quase relutante, que uma lição estava sendo dada não só à empresa, mas ao próprio meio corporativo. Os membros do RH, até então preocupados com protocolos, deixaram de lado papéis e tablets para simplesmente observar a força coletiva se manifestando. O evento virou espetáculo de redenção. Alguns convidados VIPs, acostumados com laudos e performances frias, foram pegos de surpresa pela intensidade emocional. Sentiam-se participantes de algo maior, de uma noite que não seria esquecida. Os aliados antigos de Ricardo se afastaram discretamente, mudando de palco em busca de anonimato. Uma gerente do administrativo chorou baixinho. Um funcionário velho sorriu e, orgulhoso, levantou a mão para a protagonista. No auge do aplauso, Ricardo tentou se manter estoico, mas o suor visível na testa e a garganta rígida denunciavam o colapso interno do seu império de crueldade. Ele agarrou papéis para buscar força, mas ninguém mais lhe dava atenção. Tentou sair discretamente do palco, mas a CEO o deteve com um simples gesto de mão, exigindo que permanecesse para ouvir toda a verdade. A banda musical do evento, percebendo que o clima era outro, improvisou acorde suave que completou a catarse, preenchendo com emoção o vazio deixado pelas humilhações. O salão se uniu em uma explosão orgulhosa de palmas, gritos e palavras de admiração. Uma plateia inteira, antes cúmplice silenciosa do jogo perverso, virou palco para a coragem e para a arte, e, por fim, para a justiça. Silvia Mendes, CEO, subiu ao palco, impondo respeito com sua presença. Encarou Ricardo sem hesitar, voz firme diante da multidão. Isso não representa nossa empresa. Não toleramos abuso nem humilhação. Ela apontou para Ricardo. Você está demitido, com efeito imediato. Ricardo gaguejou, tentou recorrer à papelada, ao advogado, ao protocolo. Não é justo nem razoável. A CEO cruzou os braços e continuou. Humilhar funcionários nunca foi política corporativa. Se restam dúvidas, os depoimentos e as provas estão aí. Cada pessoa aqui viu e ouviu. O RH, consultando registros no notebook, confirmou. Não há infração de Marina. O que houve foi iniciativa e coragem. Ricardo recuou, aferrando-se agora a qualquer migalha de dignidade. Isso está fora do contexto. Mas ninguém mais ouvia. A plateia gritou, aplaudiu, assobiou. O evento se dissolveu em emoção coletiva. Silvia se voltou para Marina, voz mais suave. Obrigada por nos lembrar do verdadeiro significado de talento e respeito. Essa empresa precisa de pessoas como você para inspirar. No gesto final, entregou a Marina um convite, propondo que ela fosse a responsável por criar ações culturais e artísticas dali em diante. Ao fundo, Ricardo era escoltado pelos seguranças, cada passo ecoando como um epitáfio para sua carreira. Os bajuladores, agora órfãos de líder, simplesmente desapareceram nas sombras, mudos, sem palmas nem despedidas. Marina olhou para o salão, ainda sem acreditar. O maestro Augusto a abraçou. O crítico Ernesto repetiu: "Você nasceu para isso." Júlia correu para o palco feliz, dizendo: "Obrigada por não desistir, Marina." O salão todo se tornou palco para uma ovação de pé. Aplausos, lágrimas, sorrisos e a certeza de que aquela noite mudaria vidas. Os holofotes, antes ferramenta de opressão, agora ajudavam a iluminar sua verdade. No fim do evento, Marina respirou fundo, não como quem comemora, mas como quem sobreviveu. Saiu do palco sem festejar, apenas sentindo, na pausa entre os aplausos e o silêncio, o peso e o valor do que conquistou. Não havia mais corte, havia luz. E ela finalmente podia andar em direção ao futuro. O salão já não era o mesmo. Depois do confronto, das provas e da comoção coletiva, Marina caminhou pelos bastidores, sentindo os passos leves. Um peso antigo tinha finalmente caído de seus ombros.
O burburinho do público não soava mais ameaçador. Agora era feito de murmúrios de admiração, lágrimas de alívio e felicitações emocionadas. Ao sair pela lateral, foi recebida por Augusto, que segurou firme suas mãos e sussurrou: "Você devolveu a luz a muita gente hoje." Marina não sabia se ria, se chorava ou se apenas respirava pela primeira vez em muitos anos. Seu coração disparava, mas não de medo, só de quem havia atravessado a tempestade e ainda estava de pé. Ernesto, o crítico, a alcançou com passos decididos e um cartão de visita em punho. "Quero ouvir sua voz num palco de verdade. Promete considerar?" Ela prometeu, sem ousar sonhar mais alto naquele instante. Tomou-lhe o cartão como se fosse bilhete dourado de uma infância esquecida. Enquanto os convidados deixavam o evento, muitos se aproximavam, alguns em silêncio, outros elogiando abertamente. O gerente, que no início rira, a olhou de novo, desta vez curvando a cabeça num pedido mudo de desculpa. Até Silvia, a CEO, foi até Marina. "Precisamos de você e desse olhar que lembra a todos o que é respeito. Quero que pense em comandar projetos culturais por aqui. Não é apenas convite, é reparação." Marina, já sem farda, sentia nas veias o tremor de um momento limiar. Sabia que nada daquilo apagava o passado, mas reconstruía o futuro. Ela cruzou o salão vazio, ouvindo ao fundo Augusto e alguns músicos tocarem trechos suaves, improvisados, como celebração tranquila após batalha longa. Do outro lado da cidade, em um escritório quase silencioso, Ricardo Vasconcelos juntava seus objetos num caixa de papelão. Ninguém aparecera para se despedir. Passos ecoavam pelos corredores, a notícia de sua queda já circulando entre departamentos. Nenhum protesto, nenhuma solidariedade, apenas o som dos objetos sendo empilhados e da porta batendo atrás de si após a última saída. O clima na empresa mudou. Rumores sobre novas políticas e canais de denúncia começaram a circular. O RH, antes distante e formal, organizou treinamentos e rodas de conversa sobre respeito e ética. As reuniões, agora, começavam ou terminavam com frases de incentivo para que todos confiassem na escuta ativa. "Se algo acontecer, nossa ouvidoria está aberta para todos. Ninguém mais fica sozinho diante do abuso." A rotina do restaurante foi a primeira a mudar. Funcionários que antes se sentiam invisíveis, agora trocavam gentilezas e distribuíam pequenas felicitações. Júlia, aquela jovem da plateia, virou referência para os novatos que buscavam alguém para ouvir dúvidas ou pedir conselhos. Marina, mesmo com um novo cargo, fazia questão de passar lá toda semana, sentando-se metade do expediente com o avental antigo, só para provar, a si mesma e aos outros, que os degraus conquistados eram da cozinha ao palco, e nunca o contrário. Certa manhã, já dias após o evento, Marina voltou ao conservatório. A luz filtrava janelas altas, o cheiro de cera ainda igual ao de sua adolescência. Não havia plateia, mídia, nem nomes importantes naquela sala de audição. Apenas jovens, professores antigos e aquele piano que era mais amigo do que instrumento. Dessa vez, Marina cantou não para provar valor, mas para se escutar viva. Foi aprovada para um recital que, alguns meses depois, seria aplaudido até pelos velhos críticos mais rígidos. Com o tempo, tornou-se responsável por criacal de projetos culturais dentro da empresa, promovendo matinês, palestras, apresentações conjuntas de funcionários e relatos sobre superação. Júlia virou o braço direito em iniciativas que davam voz a quem antes mal era ouvido nos corredores. A presença de Marina, aliada às novas regras claras contra o assédio, ajudou a transformar a cultura da empresa. O respeito passou a ser cobrado em linguagem, comportamento, treinamentos e exemplos, não só da boca para fora, mas com canais de denúncia e práticas diárias. O medo foi, pouco a pouco, substituído pela colaboração e pelo orgulho coletivo. O verdadeiro teste veio quando Marina, já líder,
encontrou-se diante de uma nova jovem funcionária prestes a servir um coffee break numa grande reunião. Ela viu o frio do nervosismo no olhar da menina. Em vez de seguir adiante, Marina parou e se inclinou. Você não precisa temer ninguém. Mostre quem você é, sempre. A menina sorriu insegura, mas sentiu-se pertencente. Naquele instante, Marina percebeu. A transformação mais poderosa não era só aquela vivida em cima do palco, mas a repetida, todos os dias, quando alguém estende a mão para impedir que a vergonha vire rotina. Saiu dali, caminhando devagar, querendo guardar cada detalhe do mundo que agora, finalmente, também era seu. E com uma serenidade tranquila, disse para si mesma, como um lema: a melhor resposta para a crueldade é lembrar quem eu sou. Naquele dia, não houve corte, nem dor, nem espetáculo. Só um pequeno raio de sol entrando pela janela, e o normal, o verdadeiramente normal, sendo, enfim, respeitado. Se essa história tocou seu coração de algum modo, deixe aquele like. Assim você me mostra que estou conseguindo entregar a emoção e a verdade que você procura. Agora, quero saber, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler cada mensagem e respondo com carinho todos que tiram esse tempinho para compartilhar um pouco da sua história comigo. Sua voz aqui realmente faz diferença. E se você acredita no poder dessas histórias para transformar dias difíceis em inspiração, inscreva-se para não perder os próximos roteiros que estão chegando. O canal está só no começo e cada nova inscrição me dá força e alegria para seguir elevando o nível, trazendo mais histórias reais e impactantes para você. Conto de verdade com seu apoio para fazer essa corrente crescer. E olha, não vá embora ainda. Tem mais 2 histórias emocionantes esperando na tela final. Escolha a que mais te chamar a atenção e eu te encontro lá no próximo vídeo. Vamos juntos?